Pode colocar aí para a gente? Hoje eu quero trazer essa série por inteiros, e grandes pregadores estarão por aqui. Não perca, nós vamos aprender e crescer muito na palavra do Senhor. Isso que importa é nós crescermos. Mas antes de eu falar por inteiros, eu preciso mostrar aqui para vocês uma sociedade. Eu consigo passar nos slides, está no PowerPoint aqui, eu consigo sozinho daqui. Nós estamos nessa era, numa era fragmentada, pastor. Nós vivemos isso, né? Vivemos uma sociedade de pedaços. Nós damos a metade do nosso coração a um relacionamento. Nós entregamos a metade da nossa atenção aos nossos filhos, às vezes aos nossos estudos, até chegar, enfim, o nosso relacionamento com Deus. E a tecnologia, ela ampliou esse alcance, né? Estamos vivendo a era do celular, vivemos a era da Netflix, das séries, dos streams. Estamos vivendo a era do Instagram, das redes sociais. E cada vez, irmãos, nós vamos nos distanciando do Éden. Nós vamos nos distanciando do plano original. Preste muita atenção nessa introdução. E nós vamos saindo daquilo que era original. E eu tenho percebido, Deus tem colocado isso no meu coração, que o ser humano ele vai saindo de tudo aquilo que era para ser original. Relacionamento original, o amor original, saúde. E nós vamos fragmentando. E hoje nós vivemos essa sociedade. Coração partido, mente dispersas, almas, né, longe, gerações que tentam dar conta muitas das vezes de tudo. Nós vivemos a geração do burnout, a geração do cansaço, a geração da ditadura. Nós vivemos a geração da ditadura do desempenho. A ditadura do desempenho é que nós temos que acordar e sempre fazer o melhor, e nós temos que acordar para ter um desempenho na área financeira, na empresa. Nós vivemos, isso é uma ditadura, e isso vai deixando o nosso coração fragmentado. Então, o nosso coração hoje é um coração, irmãos, a nossa vida é uma vida de múltiplas janelas, né? Nós descemos aqui e damos, né, pode ser janela ou pode ser prato, se você quiser. Lembra que lá no circo tem aquela apresentação que a pessoa fica rodando um pratinho aqui, aí roda um outro pratinho aqui, e nós abrimos essas janelas, e às vezes temos que dar atenção à família, mas nós precisamos dar atenção ao trabalho, e nós abrimos ali o Instagram, e temos que saber das notícias. Esse é o que nós estamos vivendo, essa é a geração que nós estamos vivendo. Então, existe um autor que eu gosto muito, consegue passar aí, meu filho? Que é C.S. Lewis, que ele diz: Deus não quer algo de nós, Deus não quer a metade de nós, Deus, Ele nos quer por inteiro. Eu vou repetir: Deus, Ele quer na nossa totalidade. Deus, Ele não quer, né, a metade da irmã Jane, da irmã Raquel, né, do pastor Wilson, do irmão Rodrigo, do pastor Marcelo. Deus, Ele não quer algo de nós. Deus não precisa de algo nosso, Ele precisa de nós, Ele quer nós, Ele quer. Deus ama, Deus, Ele é amor, Deus, Ele nos ama, Ele não quer saber do meu intelecto, até porque meu intelecto não é nada perto de Deus. Deus não quer saber da minha força de trabalho, porque não é nada diante de Deus. Deus não quer saber da minha sabedoria, mas Deus, Ele me ama. A moeda cara somos nós, Ele quer a nós, Ele não quer um pedaço de nós, Ele quer a nós. Então, por isso que essa série de mensagens vai falar dessa inteireza. Isso vai nos ajudar, irmãos, na vida espiritual, relacionamento, concentração. Essa série vai nos ajudar a nós entendermos o plano original de Deus. Amém? Então, esse texto, né? Aqui voltando agora, sim, vamos começar a mensagem, voltando ao texto original. Existia ali nesse contexto, aqui nós estamos falando, não é de um fariseu, a Bíblia diz que eles estavam contendendo em um escriba. Vamos dar um ponto positivo aqui para os escribas. Os escribas eram pessoas que até queriam entender, não eram fariseus. Os escribas, eles queriam entender a lei. Então, eles estavam ali contendendo, porque na tradição judaica, e na Torá tinha cerca de 613 mandamentos.
613 mandamentos, então, e eles tentavam colocar em uma ordem, em uma hierarquia esses mandamentos. Espera aí, vamos tentar colocar aqui. E eles discutiam a hierarquia, esses 613 mandamentos na Torá. Eles ficavam rodando ali, e existia um debate teológico, né? E o nosso texto começa nesse debate teológico. A pergunta aqui que ele faz é: para Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Você já parou para pensar a importância dessa pergunta, Carlos? Você já parou, irmão Gonçalves, para pensar? Irmão, Jesus vai trazer uma resposta de um resumo. Você imagina você ter 603 dúvidas em relação a mandamentos, e agora um escriba, em meio a uma discussão, ele faz uma pergunta teológica, uma pergunta profunda: Senhor, qual é hierarquicamente o maior? Aí Jesus, ele traz duas respostas. Jesus, ele traz a primeira resposta: amarás o Senhor teu Deus, né? Aqui ele fala de um relacionamento vertical, mas ele fala lembra da cruz? Ele fala de um relacionamento horizontal: amarás o Senhor teu Deus. Esse é o primeiro grande mandamento. É um relacionamento vertical. Amém. Ele resume, ele traz um entendimento para os nossos dias. Isso aqui impacta totalmente a minha vida hoje. Essa resposta de Jesus, ele impacta, porque ele fala assim: olha, amarás o Senhor teu Deus. Você já imaginou, além desses 613, tinha uma subdivisão da Bíblia que dava mais de 1000 interpretações para mandamentos e hierarquia, e agora Jesus fala: olha, eu vou trazer um resumo de toda a lei. Esse resumo, ele vai trazer apenas 2 mandamentos, que é o vertical e um horizontal: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, teu entendimento, força. 4 verdades. Depois, amarás o teu próximo. Não é narcisismo. Às vezes eu vi um pregador falando: mas Jesus pregou o narcisismo quando ele fala amarás como a ti mesmo, como espelho, a tradução. Realmente, a tradução hebraica é como um self, como a ti mesmo. Mas aqui, a tradução não é narcisista, é uma tradução de empatia. Irmãos, o mesmo amor e o cuidado que nós temos, nós não tomamos água, nós não tomamos precaução, é o mesmo cuidado que nós devemos ter com o nosso próximo. Quem entendeu isso, diga amém. Não é que eu sou melhor, eu vou cuidar do próximo porque eu sou narcisista. Não, mas é uma relação de empatia. Isso é apenas uma relação de empatia. Então, de forma aqui brilhante, ele começa a dizer: amarás o Senhor teu Deus. Diga comigo: de todo o teu, o quê? De todo o teu coração. Olha que algo maravilhoso aqui Deus tem para nós, irmãos. Na Bíblia, o coração não é apenas o órgão da emoção. Na Bíblia, nós vamos ver que ele é o centro das decisões. Onde tem uma decisão, ela partiu ali do coração, que é o nosso centro da vontade, né? Nós já falamos aqui que o coração, ele precede todas as fontes da vida. Isso, quem veio lembra. Precede, é de lá que sai, que jorra, né, os desejos, a fonte da vida. E ainda, olha que interessante aqui, quando Jesus diz de todo o coração, ele está pedindo entrega total da direção da nossa vida. Por quê? Porque nós somos teimosos, né? Nós, às vezes, não pegamos essa decisão, o nosso coração, e entregamos numa dessas setas aqui, né? Às vezes o nosso coração está assim, ó, de manhã você quer ir para esse lado, aí o coração depois quer ir para esse lado aqui, ó, uma outra seta, vai para cá, né? Mas amar com todo o coração é permitir que Deus reine nas nossas motivações, é deixar de viver reagindo às circunstâncias e começar a viver respondendo à sua plena e soberana vontade. Deixe de reagir às circunstâncias. Irmãos, o nosso coração é muito reagente. Se está tudo bem, a gente reage de uma maneira, mas se não está tudo bem, a gente vai reagir de outra maneira. Mas
nós esquecemos que amar a Deus de todo o coração não depende de circunstâncias, não depende do meu salário, não depende da minha promoção, não depende se as portas abriram. Senhor, salmista, ele sabia, irmãos, o segredo que a Bíblia fala de Davi. Davi, ele tinha a chave. Eu acredito muito que a chave de Davi, ele tinha o coração de Deus. Ele sabia também entregar o seu coração a Deus. Ele não falava, o Senhor é um dos meus socorros, não. O salmista diz, Ele é o meu socorro. Ele colocava sempre o Senhor como o único. Ele é o meu pastor, Ele não é um dos meus pastores. O Senhor, Ele é o meu pastor. Ele ia dando ali ao Senhor a devida posição que nós perdemos no Éden. E nós às vezes vamos deixando o nosso coração, que é enganoso, o nosso coração que é enganoso, decidir, mas o meu coração não está dizendo muito. Você já ouviu alguém falar, eu não estou sentindo no meu coração? Irmão, então, que bom que você não está sentindo no seu coração. Porque se nós dependermos de sentimentos, se o crente, irmão Nelson, precisar de sentimento para tomar decisão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O nosso coração estará inquieto, enquanto não repousar no Senhor. Enquanto o nosso coração, ele não repousar no Senhor, ele vai estar inquieto, irmãos, e eu sei muito bem o que é um coração inquieto. Lá em Provérbios 44, 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede. A ordem aqui é para a gente guardar, segura essa vontade quando às vezes as coisas estão difíceis. Eu sempre falo com a minha esposa, tudo é fase, irmão, vai passar. Nós tivemos a pandemia, a minha sogra, ela fez um coração todo tortinho, verde. Ela mora só no apartamento, ela tem 75 anos, a minha sogra, morava só na pandemia ali. E ela escreveu na porta dela, na pandemia, tudo passa. E a gente chegava ali em Belém, chegava do aeroporto, e a primeira coisa que a gente chegava naquele apartamento, e aquela palavra mexia comigo, irmão. Mas sabe com que aquela palavra mexeu? Tudo passa, com os vizinhos dela. Um dia acabou a pandemia, a vizinha bateu lá, falou assim para ela, Dona Rai, não tire daí o coração com essa frase, não foi, amor? Não tire daí o coração, porque todas as vezes que eu passo aqui, eu lembro que tudo passa. E eu vou dizer para vocês, segura esse coração, guarda o teu coração, crente, porque tudo passa, tudo passa. Mateus capítulo 6, 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Cuidado, irmão, você pode inverter, às vezes o nosso coração está ali. Onde é que está o teu coração, está o teu tesouro. Se o teu coração está nessa terra, se os teus desejos estão aqui, se você acha que você é aqui a resposta de tudo que você precisa, aqui é o teu tesouro. Mas se o teu coração está no céu, se o teu coração está nas coisas de Deus, lá também estará o teu tesouro. O Salmo 51, 10 diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Por que o salmista está dizendo assim, cria em mim um coração puro? Porque se tem um coração puro, é porque muitas das vezes o nosso coração, ele está mesclado, ele está misturado com sentimentos que não procedem de Deus. Então, Jesus quando está dizendo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ele quer que a nossa vontade intencional, o nosso desejo intencional, Senhor, pode estar difícil, posso estar passando, mas mesmo assim, eu decido te adorar, eu decido, Senhor, de todo o meu coração te adorar. Amém, queridos? Existe uma promessa em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, você que anota, que Deus iria dar coração novo para todos aqueles naquele cenário. Um coração dado por Deus é um coração renovado. Portanto, a fé madura não é medida pela intensidade, irmãos, das decisões do nosso coração, mas pela constância. A nossa fé madura,
ela vai ser, irmãos, experimentada pelo céu, através da medida da nossa constância, da medida que a gente aguenta, da medida que a gente crê que tudo passa e que Deus está conosco e que Deus nos protege. Então você quer ver um crente maduro? Você quer ver uma pessoa madura e uma criança? Qual a diferença? Nós podemos fazer essa analogia. A criança, irmãos, ela sempre quer tudo para ontem. A criança, ela muda de direção muito fácil. Isso é imaturidade. A criança ainda não alcançou a maturidade. Um dia ela quer uma roupa, outro dia ela quer um outro brinquedo. A criança um dia ela quer ir para um lugar, outro dia ela já não quer mais assistir, ela não quer mais o tablet, ela não quer mais, né? Mas o adulto não, ele é mais constante, ele já sabe, ele tem uma certa visão, ele ganhou uma experiência, uma maturidade, ele é mais constante. E uma fé madura é isso. Fé madura é isso, é aguentar, irmãos, irmão André, aguentar os dias da tempestade, e mesmo assim, não dizer assim, eu vou sair da igreja, eu vou sair, agora eu vou sair lá da minha igreja, não estou falando dessa porque tem muita gente me assistindo, eu vou sair agora, né, eu vou deixar o ministério pastoral. Como eu vejo isso, pastor Juarez? Por quê, pastor? Porque eu estou passando crise, eu estou passando crise financeira, a igreja não está servindo, não estou conseguindo engajamento. Isso acontece muito. Mas o Senhor não chamou para nós andarmos pela visão. Se nós andarmos por visão, Deus não chamou para nós andarmos por vista. Se nós andarmos pelo aquilo que a lente humana vê, nós não vamos alcançar o propósito. Mas é interessante que, além de Jesus falar, olha, amarás o Senhor teu Deus, ele traz aqui essa primeira analogia. Ele fala assim, amarás também o Senhor teu Deus de toda a tua, diga, de toda a tua alma. Amados, o que é a alma para vocês? Se eu fosse perguntar, peraí, qual a diferença então, pastor, da alma? O que é a alma? Porque tem crente que passa 300 anos na igreja e não sabe identificar o que é a questão da alma. O que é a alma, na sua opinião? Não precisa responder, tá bom, irmão? Um de cada vez. A alma, ela é a nossa identidade. A alma é eterna. Você lembra que você vai ser salvo um dia? Amém? Quem vai ser salvo aqui? Então, não é esse corpinho aí lindo que Deus te deu. A nossa alma, ela é a nossa identidade. É aquilo que nós vamos levar para a eternidade. Se o coração é o centro das decisões, a alma, ela é o fôlego da existência. A nossa alma é o fôlego da existência. E esse termo grego usado aqui para alma, que vai designar a vida, animado, né? É o princípio vital. Aquilo que diferencia o ser humano dos animais. A alma é o que diferencia-nos. Olha só, irmãos, como é interessante para você ver a profundidade desse versículo. A alma é o que faz a diferença do ser humano para o restante da criação. É o que nós temos. Glória a Deus pela nossa alma, né? Glória a Deus. Quando então, cadê o meu negócio aqui? Quando então Jesus, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, ele está convocando o homem a amar a Deus com a própria, o quê? Vida. Não apenas com sentimento, mas com essência, identidade, com a nossa respiração, com a nossa identidade. A alma é o que nós somos, né? É o espaço, sabe quando você está ali, né? É o espaço onde habita as emoções, a memória, o sentido. Quando você está lembrando lá daquele feijãozinho gostoso da mamãe, daquele açaí, daquele lá, Márcio, charque, né? Chama lá, com açaí. Essa é a nossa alma que está lembrando. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. C.S. Lewis, ele fala aqui que a fé é a arte de manter-se firme naquilo que a razão aceitou, apesar das mudanças de quê? De humor. Amar a Deus com a alma é permanecer, mesmo quando aparentemente as coisas não fazem sentido, irmãos. Quem entendeu isso, diga amém.
A alma como sede do ser, isso aqui é importante. A alma é o que permanece quando tudo mais se vai. É a sede, né? Nós temos a alma como sede do nosso ser. É o verdadeiro, é o eu, né? É o eu verdadeiro, que clama mesmo quando o corpo está em silêncio. Mesmo quando o nosso corpo está em silêncio, a alma está ali, né? Lembra que o salmista, ele dá um comando para a alma dele? O salmista, ele dá um comando, fala assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome. Aqui Davi, ele não está apenas louvando a Deus, ele está dando uma ordem que a sua alma adore ao Senhor. Olha que interessante isso. Olha, que a sua identidade. Então, quando Jesus fala assim: amarás de todo o seu coração, mas amarás de toda a sua alma, é aquilo que você é, irmão, a nossa essência. A alma é a nossa identidade. Quem é o irmão Vanderlei? O irmão Vanderlei, a identidade dele é essa. Ele é assim, as características dele, e ele é um adorador, porque ele adora com a alma. Adora, o salmista fala: adora, ô minha alma, bendiz ao Senhor, e tudo. Lembra que eu falei que o grande segredo de Davi, eu acho que tem um grande segredo aqui, pastor Juarez. O grande segredo dos grandes homens de Deus é eles entenderem isso. O grande segredo de uma mulher de Deus, irmão Renato, família, é você entender para que você foi criado. Esse é o grande segredo. Existe o livro de Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, e eu nunca vou esquecer a introdução desse livro. E ele fala que se nós queremos saber para que nós fomos criados, nós temos que voltar em quem nos criou, no propósito, para que nós fomos criados. E Davi, ele entendia disso. Lá no Gênesis, Adão, Eva, eles entendiam muito bem essa teologia profunda da questão do todo, de nós sermos como um todo para Deus. Não sermos fragmentados no nosso pensamento, coração fragmentado. Muitas das vezes nós temos a alma, a nossa identidade comprometida, porque todo surto, às vezes, irmãos, de tempestade, muda a nossa identidade. Vem o medo, vem a insegurança, não sei quem eu sou, não sei quem Deus é, mas todo o segredo de um homem de Deus é entender isso aqui. Todo o segredo de um homem de Deus é saber, o segredo de Davi: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo, ele fala assim, e tudo que há em mim. Davi, ele poderia até não entender como Jesus entendia essa divisão de alma, coração, força e mente. Ele poderia não entender, mas ele, de forma genérica, olha, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, todas as minhas células, todos os meus tudo que eu entendimento, minha identidade, tudo que eu sou, bendiga o teu santo nome. Davi entendia de adoração, irmãos. Nós temos que respeitar Davi. Era um homem integral. Ele não era um homem parcial. Nós estamos vivendo a geração da parcialidade. Mas Davi, quando ele se entregava, todas as vezes que você olha para Davi, você olha a adoração, o salmo deste homem, quando era mandado ele pegar lá, vai lá, tira 100 prepúcios, ele ia lá e fazia sempre o dobro. A mesma coisa Davi fazia para Deus, muito melhor. Adoração refinada, salmo refinado, louvores refinados. Nasceu Davi com essa essência da integralidade. E eu vou dizer uma coisa: se você tem pedido algo para Deus, se você quer amar a Deus de todo o seu coração, você pode ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo, mas nós podemos imitar a adoração de um homem de Deus como Davi, de uma adoração integral, né? Olha para os salmos de Davi. Ele não é mais um pastor, não, mas ele é o meu pastor, ele é o único. A dependência do pastor e ovelha era única, e ele traz essa analogia da dependência do pastor. Irmãos, não existe ovelha sem pastor. Eu vou repetir: não existe ovelha selvagem. Que é isso, pastor? Vai lá na natureza que tem uma ovelha lá. Não tem. Não tem. Por quê, pastor? Porque ela não tem garra.
ela não tem autodefesa. As ovelhas, elas não têm como caçar comida, se não direcionar. E Davi, usado por Deus, inspirado, ele fez esse salmo sobre a dependência. E quando nós somos dependentes integrais de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Deus, Ele honra qualquer oração que nós fizermos, se nós somos integrais a Ele. Então, o amor que resiste essa oscilação, né, das emoções, a fé não é refém de sentimentos, irmãos. A fé, ela não pode ser refém de sentimentos da nossa alma. O amor da alma é mais profundo que o entusiasmo é a fidelidade. Mas olha que interessante. Além da questão do coração, da alma, vamos ver aqui ainda, amarás o Senhor teu Deus de todo, diga comigo, de todo então entendimento. E agora, pastor? Nós já aprendemos o que é a alma, já vimos, né, da onde parte as fontes do coração, o que significa essa decisão que vem do coração, a questão da alma, identidade. E agora, entendimento. O que sobrou, irmão Wesley? O que sobrou para o entendimento? O que é o entendimento? O que é, pastor Ferreira? O entendimento. O pastor Ferreira responde mesmo. A compreensão. Uma salva de palmas ao nosso pastor Ferreira. Então, é a compreensão. Posso dizer que é a razão? Posso dizer que é a razão? De novo, do nosso entendimento? Quem tem aí inteligência? Inteligência. Então, olha que Jesus, ele foi aqui, irmãos, com a nossa, ama com o coração, ama o Senhor teu Deus de todo a tua alma, mas ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Por isso que eu coloquei aí, olha aí. Então, a Bíblia, entendimento, não é só a questão do QI, né? Nem acúmulo de dados, é a mente orientada para Cristo, é a nossa mente voltada ao Senhor. Senhor, eu vou colocar no filtro do nosso Senhor, tal situação, tal decisão. Irmãos, já pensou se nós amássemos o Senhor com o nosso entendimento, Márcio, com o nosso raciocínio, com a nossa razão? Porque quando nós começamos a estudar teologia, irmãos, quando você vai estudando, né, lá no mestrado, depois você vai estudando, né, o hebraico, as coisas mais profundas, né, a questão da razão, você sabia que muitos teólogos, muitas pessoas que vão racionalizando as coisas, elas vão perdendo a fé, elas vão perdendo o fervor. Vocês sabiam? Eu não sou, irmãos, eu sou adepto ao estudo. Eu amo estudar, estudo muito, inclusive, para dar aulas aqui na quarta-feira, estudos bíblicos, leio, minha esposa sabe disso, eu sou adepto, mas existe uma ala que vai racionalizando e vai se afastando de Deus, mas não é assim que Jesus nos ensinou. Nós devemos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de diálogo, a nossa capacidade de oratória, a nossa capacidade de ser médico, de ser juiz, de ser advogado, a nossa capacidade de ser pastor, de ser lá secretário da saúde ali, o nosso Bolsonaro ali, o pastor Laci. Essa nossa capacidade, ela tem que passar também pelo filtro de Cristo. Nós devemos amar nosso Deus também com a nossa razão, com o nosso entendimento. Existe uma frase de Agostinho, que ele diz assim, coloca aí para a gente, por favor. Creio para compreender, compreendo para crer melhor. Primeiro ele crê. E a Bíblia eu já falei para vocês, primeiro nós cremos para compreender, e compreendo para crer melhor. Então, chama isso de fé, né? Existe um teólogo que chama isso de fé que busca compreender, que busca racionalizar. Eu não entendo como é que Jonas pode ter passado 3 dias dentro do ventre do grande peixe, e depois ele sai, uma cidade toda. Não, irmãos, eu primeiro creio, se a Bíblia está dizendo, eu creio. A gente brinca, se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu aquele peixe grande, eu iria crer também. Eu primeiro creio, né? E depois eu tento compreender melhor.
Esse é racionalizar. Em outras palavras, o amor de Deus envolve cabeça e coração caminhando juntos. Você entende isso, irmão Rodrigo? Em outras palavras, não deixe só o teu coração, é perigoso. Olha, eu amo o Senhor só do meu coração, eu tenho aquela, quando eu vou para a igreja, quando o Carlos canta, isso é coração, né? Nosso sentimento, é maravilhoso isso. Mas existe aquele irmão, o teólogo, que chega, se não falar no hebraico e no grego, né? Está só aqui, só na razão. Irmãos, é possível nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração, aleluia, de toda a nossa alma, nossa identidade, por inteiros, e é possível nós adorarmos ao Deus Todo-Poderoso, racionalizar. Irmãos, para mim é racional acreditar que Ele vem nos buscar, aleluia, é racional acreditar que eu e a minha casa, nós iremos morar no céu com Ele. Estão dizendo que o 3i, quem já ouviu falar nesse 3i aí que está se aproximando da Terra, aí, um grande cometa, e não sabe se é uma nave espacial, saiu no globo, que a NASA emitiu um alerta espacial, é eminente, a primeira vez na história, que existe uma nave a 350 mil quilômetros por segundo, se aproximando da Terra, saiu no globo. Quem viu isso aqui? Pois é, então pega o jornal que está lá. Mas eu não acredito nisso com a minha razão, porque a Bíblia diz que não é assim que vai terminar, irmãos. Então não vou me preocupar com isso. Eu acredito, eu amo ao Senhor, eu choro com o meu coração, mas eu racionalizo também com a minha mente. Senhor, eu acredito piamente que nós encontraremos com o Senhor nos ares naquele grande dia, Pai. A minha razão, ela tem fé suficiente para crer que nossa casa, toda a nossa casa, naquele grande dia, nossos filhos, nossas esposas, até nossos pais, famílias, tios, nós estaremos nos encontrando nos ares com o nosso Senhor, aleluia. Amém, queridos? Estou tentando correr aqui, porque ainda falta um. Mas existe ainda, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua, o que é a força então? Força é mais fácil, pastor, fica mais forte, é a nossa capacidade. A força nada mais é do que o alcance, até aí, ó, nas nossas mãos, né? Amará o Senhor teu Deus, nós já tratamos aqui em séries de mensagens, que é a nossa capacidade de fazer o bem na prática, sair da teoria. Nós saímos inclusive dessa série da teoria para a prática. A Bíblia nunca separa a fé da prática. Eu vou repetir, a Bíblia, ela nunca vai separar a nossa fé da parte prática, meus irmãos. Quando Jesus cura e multiplica ou toca, Ele não apenas fala. Jesus, Ele não apenas fala, mas Ele vai lá, aleluia. Ele está conosco presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele não é um Deus de longe. Se Ele ama com toda a sua força, nós precisamos ter essa fé prática também. João fala, capítulo 3, 1 João capítulo 3, verso 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. Você não conhece esse versículo? Porque existem muitos crentes teóricos. A gente fala de oração, a gente fala de lealdade, a gente fala, mas nós caímos na teoria. Deus, Ele quer uma fé por inteiro prática. Amar a Deus de toda a força é encarnar o amor, é deixar o Evangelho sair das palavras e entrar nas mãos, é deixar o Evangelho sair da teoria e entrar de forma prática em nossas mãos, é sair do nosso vocabulário, da nossa boca, passar pelo nosso coração, mas ir em todo o nosso corpo e levar a nossa caminhada aos nossos irmãos, as pessoas que estão nos hospitais, tal qual o pastor Neves faz todo sábado com a sua equipe. É o amor por inteiro na prática. Amar com força é usar energia, a vida para o reino. Existem pessoas que dizem, quando eu completar tal idade, eu vou servir a Deus. Não, querido jovem, eu sei o que é isso, porque a minha vida toda foi dentro de uma igreja. Sirva ao Senhor com toda a sua força hoje.
Sirva ao Senhor com todo o teu intelecto, teu coração, com a sua vitalidade. Deus vai te honrar. Ele vai te dar uma esposa linda como a minha, leal, uma mulher de Deus. E isso é tudo porque eu plantei lá, irmãos. Quando nós plantamos, Deus ele faz assim, irmãos. Ele nos dá saúde, nos dá filhos saudáveis, tementes a Deus. Isso é amar a Deus com toda a nossa força. Porque lá em Colossenses capítulo 3, 23, diz assim: tudo quando fizeste, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não para homens. Faça de todo o seu coração. Isso é ser inteiro. Fazer de todo o coração, isso é ser inteiro, crente. O amor genuíno não é passivo. Ele se manifesta em generosidade, serviço, ajuda, intencionalidade e perseverança. Isso é amar a Deus de toda a nossa força. A graça que não custa nada, não vai transformar. Não adianta. A graça que não me custa, não me transforma. A graça não é barata. Amém, igreja? Amém, queridos? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, Tiago fala. E eu te mostrarei a minha fé através ou pelas minhas obras. Amém, queridos? Fique de pé, nós já estamos caminhando aqui para o final. Empregar-se ao Senhor, opõe-me de lado, conforme a tua vontade, mas usa toda a minha força para o teu propósito. Wesley tinha essa oração: Senhor, usa toda a minha força para o teu propósito. Irmãos, voltando aqui à conclusão desta mensagem, eu quero voltar ao Éden novamente. Nós fomos feitos, nós vamos ouvir nas quarta-feira, tem sobre servir, a minha esposa vai trazer, o pastor Wilson, o pastor Laci vai trazer essas mensagens aqui maravilhosas, já estão preparadas. Nós precisamos entender da introdução, nessa pequena introdução que nós ouvimos aqui, diretamente de Jesus. Essa mensagem não é minha, foi Jesus que nos ensinou, lembre-se do relacionamento vertical: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, toda a tua força. Mas ama o teu próximo. Já pensou? Então todos os demais 613 ou estava relacionado a Deus, ou estava com proteção, amor ao próximo. Que possamos voltar às nossas origens do Éden, irmãos. Nós fomos feitos imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos feitos por inteiro. Lembra que lá no jardim a adoração era inteira. Irmãos, não mudou. O ser humano do jardim, a essência do ser humano do jardim é a mesma essência que nós somos hoje. Você entendeu isso, irmão? Isso aqui é profundo. A mesma essência que nós éramos lá no jardim, se nós voltarmos ao jardim hoje, nós vamos querer estar pegados ao celular. Mas lá no jardim não tinha celular. Se nós voltarmos ao jardim, tem tanta doença, mas lá não tinha doença. Se nós voltarmos ao jardim, tantas preocupações, tantas tribulações, mas lá não tinha, nós éramos adoradores. Nós éramos adoradores por inteiro lá no jardim. E Deus está chamando pessoas aqui, meu filho, minha filha, Marta, você que está ocupada, basta apenas uma coisa. Aleluia. Escolha a boa parte. Existem tantas distrações, mas Deus está te chamando para escolher a boa parte nessa noite. Meu filho, o que está te faltando é a plenitude. Escolha a boa parte. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, coloque a mão assim, igreja, no seu coração, como símbolo de entrega ao Senhor. Eu quero que você ore, abra sua boca para você orar, entrega aí para o Senhor. Será que você pode profetizar e fechar qualquer legalidade desse coração fragmentado?
Será que nós vamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu te entrego todo o meu coração, toda a minha alma, todo o meu entendimento e toda a minha força. Dessa forma, Senhor, eu fecho o ciclo de fragmentação. Dessa forma eu fecho toda a possibilidade, Senhor, de janelas abertas, Senhor, para situações que não vêm do céu. Nós entregamos, Senhor, corações. A tua igreja entrega, Senhor, toda a alma, pensamento. Nós entregamos a nossa força, Senhor, a nossa identidade aos céus. Usa-nos, Espírito Santo, de todo o nosso coração. Usa-nos, Senhor, de toda a nossa força. Usa, Senhor, com toda a nossa capacidade de entendimento. Eu quero, Senhor, que o meu intelecto, eu quero, Senhor, que a minha racionalidade, a minha razão, a minha identidade, Senhor, continue te adorando, te buscando. Senhor, que não seja o meio eu, que não seja apenas a minha metade ou minha mente, toda a minha mente, Senhor, toda a minha saúde. Diga isso ao Senhor, porque Ele está recebendo, querido. Deus está recebendo por inteiro você, aleluia. E quando você adora por inteiro, este corpo aí, Satanás não pode colocar doença. Se você adora por inteiro, este coração não vai sentir tristeza não, querido. E ainda que sinta, você não vai ser movido por emoções, aleluia. A tua identidade não vai ser mais distorcida quando você adora de todo o teu entendimento, aleluia. Oh, Espírito Santo, vai sobre, Senhor, teu servo. Entra, Senhor, neste coração. Entra, Senhor, nesta alma, Senhor, e domina, Senhor, a nossa alma, a nossa identidade. Vai, Senhor, sobre o teu servo agora, toda capacidade de raciocínio e entendimento. Que seja, Senhor, a nossa mente seja a mente de Cristo, Senhor. E todas as nossas células, toda a nossa força, Senhor, com toda a nossa saúde, ó Espírito Santo, nós possamos te adorar a cada dia, em no nome do Senhor Jesus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei todo fôlego, Senhor, da bondade de Deus. Tua bondade tu és maravilhoso, me seguirá, Senhor. Porque, Senhor, a tua bondade, Senhor, alcança. Tu és bom, Senhor. Tu tens sido bom, Senhor, para conosco. A tua bondade me alcançou. A tua bondade alcançou cada um aqui, Senhor, nessa noite. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua bondade. Amém, queridos. Não perca, eu aguardo você quarta-feira. Nós temos Santa Ceia no domingo, pela manhã, e Santa Ceia à noite. Nós não temos cantina não, né? Não temos? Então estenda assim as suas mãos. Tem alguém nos visitando além do pastor Juarez? Tem alguém nos visitando aqui hoje? Para de graça, Renato, que tu é nosso. Eu estou orando. Como é o nome dessa filhinha, Renato? A Bárbara. Deus abençoe, viu, irmão? Bárbara, cantora. Amém? Venha cantar aqui, minha filha. Indo. E a esposa? Priscila. São bem-vindos. Não é visitante, são bem-vindos para cantar aqui com a gente. Renato é uma bênção, homem de Deus. Estava aqui ontem, tá nos ajudando aqui na Tarde de Milagres. E é conhecido de muitos irmãos aqui na igreja, ministro de louvor. Deus abençoe, Renato. Continue, como eu te falei ontem, é uma fase. E Deus tem muitas coisas para você. Você tem um ministério muito lindo. E Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. E se prepare. O ministério é muito bonito na face da terra.
Receba assim, estenda suas mãos. Quem está aqui um propósito de oração, eu vou encerrar fazendo uma oração. Pastor, sem falar, quem tem um pedido de oração, levante a mão para o céu assim. Vamos apresentar o Senhor. Agora receba assim, Pai, cada um que levantou a mão ao céu, nós unimos agora a nossa força em oração. Abençoa teu servo, a tua serva. Traz saúde ao Paulo Roberto, teu servo, Senhor, que está com aquela situação. Nós cremos, Pai, na cura das células do teu servo. Em no nome de Jesus, todo câncer naquele estômago saia. Em nome de Jesus, Pai, todos que levantaram as mãos, que o teu amor, Senhor, tua bondade alcance a cada manhã, Pai. Fica conosco, que o teu grande amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente hoje e sempre. A igreja diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus. És fiel em todo